Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o seu, o meu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum Lotecando e deixe o seu like e o seu comentário, que é muito importante para a gente. Além disso, tem o Facebook para você interagir conosco. O Facebook é Rádio AE. Rádio AE é o nosso perfil lá no Facebook. O aplicativo da Antena Esportiva também está disponível para você na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você também a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do, talvez, o último concurso da Loteca de 2022, eu tenho uma dica importante e legal para você. É apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para você fazer a sua fezinha lá também. Na Bet Nacional tem a aposta no resultado final, você pode apostar também no número de gols marcados, se ambas as equipes vão marcar, vários mercados para você apostar e brincar também para ganhar um dinheirinho. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois da dica da Bet Nacional, chegou a hora da gente falar sobre o concurso 1025 da Loteca, concurso acumulado com prêmio estimado em R$1.200.000 para quem acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana, que vão aparecer na sua tela para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. Jogos pelo Brasileirão Série A, que chega à rodada derradeira, além de partidas válidas pelas grandes ligas europeias. Jogo 1, Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo 2, Bolonha e Sassuolo. Jogo 3, Atalanta e Inter de Milão. Jogo 4, Fulham e Manchester United. Jogo 5, América e Atlético Goianiense. América Mineiro e Atlético Goianiense. Jogo 6, Atlético e Botafogo. Jogo 7, Cuiabá e Coritiba. Jogo 9, Flamengo e Avaí. Jogo 9, Goiás e São Paulo. Jogo 10, Internacional e Palmeiras. Jogo 11, Red Bull Bragantino e Fluminense.
Jogo 12, Santos e Fortaleza. Jogo 13, Monaco e Olympique de Marselha. E jogo 14, Juventus e Lazio. Vamos começar a analisar todos esses 14 jogos para você ligado aqui no som da Antena Esportiva. Então, não desgrude do YouTube, não desgrude do Facebook, não saia do nosso aplicativo para você, quem sabe, faturar essa grana toda, estimada em R$1.200.000. Começando pelo jogo 1, Corinthians e Atlético Mineiro. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. O Timão é o quarto colocado com 65 pontos, já garantido na próxima edição da Taça Libertadores da América. E o Atlético Mineiro é o nono colocado com 52 pontos, ainda na briga por uma vaga na fase prévia da principal competição da América do Sul. Na rodada de meio de semana, o Corinthians empatou fora de casa com o Coritiba em 2-2, enquanto o último jogo do Galo foi na última segunda-feira contra o Botafogo e perdeu no Mineirão pelo placar de 2-0. O Atlético Mineiro ainda joga neste meio de semana, recebe o Cuiabá nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o timão do técnico Vitor Pereira conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Corinthians vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Galo do técnico Cuca vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Corinthians tem 71% de aproveitamento, vai terminar 2022 com um aproveitamento alto, e o Galo, como visitante, em 2022, até agora tem 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 38% de chances de vitória para o Corinthians, 33% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Duelo com um leve favoritismo para o Corinthians, mas o Atlético Mineiro vai jogar tudo o que pode, o que não pode, para levar essa vaga para a fase prévia da Taça Libertadores da América do ano que vem. Além disso, o Corinthians sofreu apenas 2 derrotas nas 18 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série A. E o Timão venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Atlético Mineiro por todas as competições. Já o Galo acumula um jejum de 3 partidas sem vitória, atuando fora de casa pelo Brasileirão Série A, e o Atlético Mineiro venceu 6, ou seja, mais da metade dos últimos 10 duelos contra o Corinthians, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Bolonha e Sassuolo. Sábado, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Renato Dallara, pela rodada 15 da Série A Team, o campeonato italiano. O Bolonha é o 13º com 16 pontos, e o Sassuolo tem a mesma pontuação, mas ocupa a 12ª posição. As duas equipes com campanhas rigorosamente iguais. Na rodada deste meio de semana, o Bolonha foi até Milão e foi derrotado pela Internazionale por 6-1, enquanto o Sassuolo recebeu a Roma e ficou no empate em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Bolonha conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Teve a série de 4 vitórias seguidas quebrada justamente contra a Internazionale de Milão, enquanto o Sassuolo, nos últimos 5 jogos, conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Sassuolo não vence há 3 partidas. Como mandante na temporada, o Bolonha tem 67% de aproveitamento e o Sassuolo, como visitante, tem 21% de aproveitamento nesta temporada. De acordo com as probabilidades, 50% de chances de vitória para o Bolonha, 22% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Sassuolo. O Bolonha sofreu apenas 1 derrota nas 7 partidas que fez como mandante até agora nesta Série A Team. Além disso, o Bolonha venceu apenas 2 dos últimos 8 duelos como mandante contra o Sassuolo em toda a história. Por outro lado, o Sassuolo saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante, válidas pela Série A Team, e o Sassuolo venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Bolonha
válidos pela Série A Team. Jogo 3, Atalanta e Inter de Milão. Domingo, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, na Gewiss Arena, pela rodada 15 da Série A Team. A Atalanta é a quinta colocada com 27 pontos e a Inter de Milão é a terceira colocada com 27 pontos também. No entanto, a Atalanta tem menos vitórias que a Internazionale, por isso o time visitante desta partida está na frente na classificação. Na rodada deste meio de semana, a Atalanta visitou o Lecce e perdeu por 2-1, enquanto a Inter de Milão recebeu o Bolonha e venceu por 6-1. Nos últimos 5 jogos, o time de Bérgamo conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. A Atalanta vem de 2 derrotas de forma consecutiva, enquanto a Inter de Milão vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, a Atalanta tem 52% de aproveitamento e a Inter de Milão, como visitante, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam a Atalanta com 44% de chances de vitória, contra 27% de chances da partida terminar empatada e 29% de chances de vitória para a Inter de Milão. A Atalanta saiu derrotada nas últimas 2 partidas como mandante, válidas pela Série A Team, e ainda por cima acumula um jejum de 7 duelos, tem vitória sobre a Inter de Milão, em partidas válidas pela Série A Team. Já a Inter de Milão venceu apenas 3 das 7 partidas que fez fora de casa neste campeonato italiano, e a Internazionale venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra a Atalanta, válidos pela Série A Team. Jogo 4, Fulham e Manchester United. Domingo, 1h30 da tarde, no horário de Brasília, no Craven Cottage, pela rodada 16 da Premier League, o campeonato inglês. O Fulham é o 9º colocado com 19 pontos e o United é o 5º com 23 pontos ganhos. Na rodada disputada no último final de semana, o Fulham visitou o Manchester City e perdeu por 2-1, enquanto o Manchester United visitou o Aston Villa e perdeu por 3-1. O Manchester United, que joga neste meio de semana, vai receber o Aston Villa no Old Trafford pela Copa da Liga Inglesa. Nos últimos 5 jogos, o Fulham, que tem o brasileiro Andrés Pereira no elenco, ex-Flamengo, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Enquanto o United, do Casemiro, do Antony e do Fred, vem de 3 vitórias e 1 derrota nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Fulham tem 57% de aproveitamento e o Manchester United na temporada como visitante tem 63% de aproveitamento. As probabilidades indicam 25% de chances de vitória para o Fulham, 36% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Manchester United. Portanto, duelo equilibrado, mas com o Manchester United tendo um certo favoritismo. Isso porque o Fulham defende uma invencibilidade de 3 partidas, atuando em casa pela Premier League. No entanto, o time londrino acumula um jejum de 13 duelos sem vitória sobre o Manchester United em partidas válidas pela Premier League. Já o Manchester United venceu 7 das últimas 10 partidas por todas as competições e os Red Devils venceram os últimos 5 duelos atuando fora de casa contra o Fulham em jogos pela Premier League. Jogo 5, América Mineiro e Atlético Goianiense. Domingo, 4 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 7º colocado com 52 pontos, na briga pela vaga na próxima edição da Taça Libertadores da América, só depende dele para conseguir a classificação. E o Atlético Goianiense é o 17º com 35 pontos, lutando para não ser rebaixado para a Série B do Brasileirão. Na rodada do meio de semana,
o América Mineiro perdeu para o campeão nacional Palmeiras por 2-1 e o Atlético Goianiense empatou com o Atlético em 1-1 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro do técnico Wagner Mancini conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Dragão do técnico Humberto Louser conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético Goianiense vem de 4 partidas sem vitória. Como mandante na temporada, o América Mineiro tem 49% de aproveitamento. O Atlético Goianiense, como visitante, tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o América Mineiro, 22% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Isso porque o América Mineiro sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Coelho venceu apenas 4 dos 9 duelos como mandante contra o Atlético Goianiense em toda a história. Por sua vez, o Atlético Goianiense venceu apenas 2 das 18 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o Dragão acumulou um jejum de 4 duelos sem vitória sobre o América Mineiro por todas as competições. Jogo 6. Atlético e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 6º colocado com 55 pontos. Só depende dele para se classificar para a próxima edição da Taça Libertadores da América. E o Botafogo é o 11º com 50 pontos, ainda com chances matemáticas de conseguir a vaga para a Taça Libertadores da América, mas o Botafogo, no mínimo, já garantiu vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Na rodada deste meio de semana, o Atlético visitou o Atlético Goianiense e empatou em 1-1. Já o Botafogo entrou em campo pela última vez na última segunda-feira e venceu o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0. O Fogão vai jogar na rodada 37 contra o Santos, no Estádio Olímpico Newton Santos, nesta quinta-feira. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o time do técnico português Luiz Castro vem de 2 vitórias, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético tem 68% de aproveitamento e o Botafogo, como visitante, tem 54% de aproveitamento. As probabilidades indicam equilíbrio, até porque as equipes ainda brigam por vaga na Taça Libertadores da América. O Atlético tem 38% de chances de vitória, 27% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Botafogo. Isso porque o Atlético sofreu apenas 2 derrotas nas 18 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. E ainda por cima defende uma invencibilidade de 11 duelos, jogando em casa contra o Botafogo por todas as competições. Por sua vez, o Botafogo, que tem a 2ª melhor campanha como visitante deste Brasileirão Série A, defende uma invencibilidade de 6 partidas atuando fora de casa. E o Botafogo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 7. Cuiabá e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. O Cuiabá é o 16º com 38 pontos, ainda briga para fugir do rebaixamento. E o Coritiba é o 15º com 42 pontos, livre da ameaça de rebaixamento e brigando contra o Red Bull Bragantino pela última vaga do Brasil na Copa Sul-Americana do ano que vem. Na rodada passada do Cuiabá, ou seja, na rodada 36, o Dourado empatou em casa com o Palmeiras em 1-1 e o time matogrossense visita o Atlético Mineiro nesta quinta-feira lá no Mineirão. Já o Coritiba entrou em campo neste meio de semana
e recebeu o Corinthians, ficando no empate em 2-2. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Cuiabá não vence há 2 jogos, enquanto o Coxa, do técnico Guto Ferreira, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Coritiba vem de 3 jogos de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 55% de aproveitamento e o Coritiba, como visitante, tem 31% de aproveitamento em 2022. As probabilidades indicam 53% de chances de vitória para o Cuiabá, 15% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Coritiba. Eu diria que esse é um duelo equilibrado, até porque o Cuiabá ainda briga para não ser rebaixado e o Coritiba está na luta contra o Red Bull Bragantino pela última vaga na Copa Sul-Americana. O Coritiba que já está livre de qualquer ameaça de rebaixamento. Além disso, o Cuiabá venceu apenas 3 das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o Dourado jamais venceu o Coritiba na história do duelo. Já o Coritiba venceu apenas 1 das 18 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série A. É um dos piores visitantes da competição. E o Coxa Branca jamais venceu como visitante contra o Cuiabá em toda a história. Jogo 8, Flamengo e Avaí, jogo que foi antecipado para sábado, 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. Duas equipes que não querem mais nada com a hora do Brasil. O Flamengo é o 5º colocado com 62 pontos, já está na próxima edição da Taça Libertadores da América, não tem mais chance de ser vice-campeão brasileiro e o Flamengo, portanto, vai jogar para cumprir tabela apenas. E o Avaí também vai jogar para cumprir tabela, é o 19º com 32 pontos, já está na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Na rodada deste meio de semana, o Mengão empatou fora de casa com o Lanterna Juventude em 2-2, mostrando que tá de férias mesmo, e o Avaí venceu em casa, o Ceará por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Dorival Júnior conseguiu apenas 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Flamengo vem de 3 jogos sem vencer, enquanto o Avaí vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 74% de aproveitamento e o Avaí, como visitante, tem apenas 15% de aproveitamento, apenas 1 vitória em 25 jogos, isso contando com todos os campeonatos que o Avaí disputou. De acordo com as probabilidades, aí temos uma barbada, 55% de chances de vitória para o Flamengo, 33% de chances de empate e 12% de chances de vitória para o Avaí. Isso porque o Flamengo sofreu apenas 4 derrotas nas 18 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Flamengo defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Avaí, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Avaí venceu apenas 1 das 18 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o time catarinense jamais venceu como visitante contra o Flamengo na história do duelo. Jogo 9, Goiás e São Paulo. Domingo, 4 da tarde na Serrinha, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. Muito bem. O Goiás é o 13º colocado com 46 pontos. Goiás praticamente garantido na próxima edição da Copa Sul-Americana. E o São Paulo é o 10º colocado com 51 pontos, já garantido na próxima edição da Copa Sul-Americana e sem chances, e com o mínimo de chance, na verdade, de disputar a Taça Libertadores da América. Na rodada passada, o Esmeraldino perdeu fora de casa para o Fluminense por 3-0 e o São Paulo perdeu em casa para o Internacional por 1-0. Na verdade, o São Paulo tem... a chance do São Paulo disputar a próxima edição da Libertadores não é pequena, até porque a diferença para o Fortaleza e para o América Mineiro, que são
o sétimo e oitavo colocados é de apenas 1 ponto. Então São Paulo depende não só dele, mas do tropeço dessas duas equipes mencionadas para conseguir a classificação. Por isso São Paulo vai brigar por tudo para conseguir a vitória diante do Goiás. Nos últimos 5 jogos, o técnico Jair Ventura conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o São Paulo do técnico Rogério Ceni vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Só que o São Paulo vem de uma invencibilidade, vem de um jejum, na verdade, de 3 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Goiás tem 50% de aproveitamento e o São Paulo, como visitante na temporada, tem 42% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Goiás, 22% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o São Paulo, ou seja, outro franco favorito de acordo com as probabilidades. Isso porque o Goiás venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. E o Goiás saiu derrotado nos últimos 3 duelos contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o São Paulo venceu apenas 4 das 18 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o tricolor paulista defende uma invencibilidade de 6 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 10, Internacional e Palmeiras, domingo 4 da tarde no Beira-Rio, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Internacional é o vice-líder com 70 pontos ganhos, está brigando para manter essa posição, apesar de já ter se classificado para a Taça Libertadores da América, porque o Internacional, se continuar nessa posição, garante uma premiação muito boa em dinheiro. Já o Palmeiras, líder e já campeão nacional por antecipação, tem 81 pontos ganhos. Na rodada deste meio de semana, o Internacional venceu o São Paulo fora de casa por 1-0 e o Palmeiras recebeu o América Mineiro e venceu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o técnico Mano Menezes, o time do técnico Mano Menezes, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Palmeiras do técnico Abel Ferreira vem de 4 vitórias e 1 empate, vem de um longo período de invencibilidade. Como mandante na temporada, o Internacional tem 72% de aproveitamento e o Palmeiras, como visitante, tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Internacional, 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Palmeiras. Palmeiras que deve mandar um time misto para a partida, já que é uma partida praticamente amistosa. E o Internacional brigando aí, como eu falei, pelo vice-campeonato nacional. Muito bem, o Internacional defende uma invencibilidade de 12 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Colorado sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos como mandante contra o Palmeiras por todas as competições. Por outro lado, o Palmeiras está invicto nas 18 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o Verdão venceu os últimos 3 duelos contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 11, Red Bull Bragantino e Fluminense, domingo 4 da tarde no Nabi Abichedi, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. Duas equipes que ainda brigam por alguma coisa neste Brasileirão. O Touro Louco é o 14º colocado com 44 pontos, disputa contra o Coritiba a última vaga brasileira na Copa Sul-Americana do próximo ano, e o Fluminense é o 3º com 67 pontos e ainda com chance de ultrapassar o Internacional e ser o vice-campeão nacional. Na rodada deste meio de semana, o Red Bull Bragantino foi até o Ceará e perdeu para o Fortaleza por 6-0, enquanto o Fluminense recebeu o Goiás no Maracanã e venceu por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Maurício Barbieri conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Red Bull Bragantino perdeu os últimos 2 jogos que fez, enquanto o tricolor das Laranjeiras, do técnico Fernando Diniz,
conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Flusão vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Red Bull tem 60% de aproveitamento e o Fluminense, como visitante, tem 62% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 20% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Fluminense. Duelo equilibrado pelas pontas, ou seja, coluna 1 e coluna 2, porque as duas equipes ainda brigam por alguma coisa nesta rodada derradeira do Brasileirão Série A. Além disso, o Toro Louco sofreu apenas 5 derrotas nas 18 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série A. E o Red Bull Bragantino venceu apenas 2 dos 7 duelos contra o Fluminense em toda a história. Já o Fluminense venceu as últimas 3 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o tricolor das Laranjeiras jamais venceu como visitante contra o Red Bull Bragantino na história do duelo. Jogo 12, Santos e Fortaleza, domingo 4 da tarde na Vila Belmiro, pela rodada 38 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 12º com 47 pontos, o Santos está classificado para a próxima edição da Copa Sul-Americana, não tem mais chance de classificação para a Taça Libertadores da América, e o Fortaleza é o 8º colocado com 52 pontos e só depende dele para conseguir a vaga pelo menos na fase prévia da Taça Libertadores da América do ano que vem. Na rodada na rodada do final de semana, o Santos empatou em casa com o Avaí em 1-1. O time paulista ainda joga neste meio de semana, vai visitar o Botafogo no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. E o Fortaleza entrou em campo neste meio de semana e goleou o Red Bull Bragantino pelo placar de 6-0. Nos últimos 5 jogos, o Santos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Fortaleza, do Vojvoda, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Santos tem 57% de aproveitamento e o Fortaleza, como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Santos, 35% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Fortaleza. Isso porque o Santos, mesmo não brigando por nada, melhor dizendo, já está classificado para a Copa Sul-Americana, não tem risco de rebaixamento, pode impor um certo calor diante do Fortaleza, que briga para disputar a próxima edição da Taça Libertadores da América. O Santos sofreu, na verdade, apenas 5 derrotas nas 18 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Outro dado que justifica a porcentagem equilibrada, e o Santos defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Fortaleza, válidos pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Fortaleza sofreu apenas 1 derrota nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, e o Fortaleza jamais venceu como visitante contra o Santos na história do duelo. Jogo 13, Monaco e Olympique de Marselha, domingo 4h45 da tarde no estádio Luís II, pela rodada 15 da Ligue 1, o campeonato francês. O Monaco é o 4º colocado com 27 pontos, mesma pontuação do Olympique de Marselha, que é o 6º colocado, as duas equipes separadas pelos critérios de desempate. Na rodada passada, o Monaco venceu o Toulouse fora de casa por 2-0 e o Olympique venceu o Lyon em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Monaco do brasileiro Caio Henrique, ex-Fluminense, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time do Principado vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Olympique de Marselha, do Gerson, ex-Flamengo, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Monaco tem 54% de aproveitamento e o Olympique de Marselha tem 52% de aproveitamento.
As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Monaco, 32% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o OM. Isso porque o Monaco defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante válidas pela Ligue 1. Além disso, o time do Principado venceu 7 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Olympique de Marselha por todas as competições. Por outro lado, o Olympique de Marselha acumula um jejum de 3 partidas, sem vitória como visitante por todas as competições, e o Olympique de Marselha venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Monaco por todas as competições. Jogo 14, Juventus e Lazio, domingo 4h45 da tarde no horário de Brasília, na Juventus Arena, pela rodada 15 da Série A Team. A Juve é a 7ª colocada com 25 pontos e a Lazio é a 4ª colocada com 27 pontos. Na rodada do último final de semana, a velha senhora venceu a Inter de Milão em casa por 2-0 e a Lazio venceu o clássico romano contra a Roma por 1-0. Nesta quinta-feira, as duas equipes voltam a jogar. A Juventus visita o Verona e a Lazio recebe o Monza. Nos últimos 5 jogos, o time de Turim conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto a equipe de Roma tem o mesmo retrospecto, 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Juventus tem 67% de aproveitamento e como visitante na temporada, a Lazio tem 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para a Juventus, 11% de chances de empate e 45% de chances de vitória para a Lazio. A Juventus está invicta nas 7 partidas como mandante. Nesta Série A Team ainda não perdeu jogando em casa. E a Juventus defende uma invencibilidade de 5 duelos contra a Lazio, válidos pela Série A Team. Por sua vez, a Lazio está invicta nas 6 partidas como visitante nesta Série A Team, e a Lazio venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra a Juventus, válidos pela Série A Team. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 1025, concurso acumulado, porque ninguém acertou os 14 jogos no concurso anterior e também é prêmio acumulado porque é concurso com final 5. Jogo 1, Corinthians e Atlético Mineiro. Jogo 2, Bolonha e Sassuolo. Jogo 3, Atalanta e Inter de Milão. Jogo 4, Fulham e Manchester United. Jogo 5, América Mineiro e Atlético Goianiense. Jogo 6, Atlético e Botafogo. Jogo 7, Cuiabá e Coritiba. Jogo 8, Flamengo e Avaí. Jogo 9, Goiás e São Paulo. Jogo 10, Internacional e Palmeiras. Jogo 11, Red Bull Bragantino e Fluminense. Jogo 12, Santos e Fortaleza. Jogo 13, Monaco e Olympique de Marselha. E jogo 14, Juventus e Lazio. As apostas serão encerradas neste sábado às 2 da tarde. E você pode fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online é de R$30. Lembrando que se você quiser saber o preço de outras combinações de aposta da loteca, é só você consultar a casa lotérica mais próxima de você ou pelo portal das loterias Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu querido lotequeiro, boa sorte e que você, este último concurso, talvez o último concurso do ano, você consiga faturar esse prêmio mais que milionário, R$1.200.000. Muito bem, pessoal, estamos, portanto, encerrando o último Lotecando de 2022. Mesmo que as loterias Caixa divulguem programação de jogos envolvendo partidas da Copa do Mundo, o nosso programa vai tirar férias e volta apenas
no concurso relacionado à segunda rodada dos campeonatos estaduais e regionais de 2023. Isso deve acontecer em meados de janeiro. Então, o Lotecando voltando em janeiro de 2023. Então, quero aproveitar para agradecer a você o carinho da audiência durante todo o ano. Lotecando tem feito sucesso há 4 anos e em 2022 não foi diferente. E eu convido você a continuar a ouvir a Antena Esportiva, porque até o final do ano tem os jogos da Superliga Feminina de Vôlei, sucesso absoluto de audiência aqui no som da Antena Esportiva. Então você vai continuar conosco com a Superliga de Vôlei enquanto o Lotecando volta em 2023. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie ligando para o telefone 180. Até a próxima e para você, lotequeiro, feliz ano novo e até 2023. Valeu! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.